Sejam muito bem-vindos a mais um Códigos Poderosos da Bíblia, extraindo Códigos Poderosos da Bíblia. A gente está lendo o livro de Jó, né? Estamos no capítulo 14 do livro de Jó. Lemos ontem Jó 1 ao 12, versículo 1 ao 12. E o vídeo está aqui no YouTube gravado. Se você quiser conferir, vai lá conferir. Vai aparecer em algum lugar aqui na telinha, beleza? É isso aí. E é isso aí. A gente quer começar do final. Como que é começar do final? É o que a gente estava fazendo na oração no final. E ontem nós esquecemos de fazer a oração no final. Isso não pode, e para isso não acontecer mais, a gente quer fazer a oração no começo, tá? A gente tem uma lista de oração e a gente queria pegar essa lista de oração aqui e orar por essas pessoas, beleza? A gente está com o grupo no Telegram. Se você não conhece o grupo no Telegram, cai para dentro do Instagram. Lá no nosso Instagram, no nosso bio, tem um Linktree. E lá tem o grupo do YouTube. Não, o grupo do YouTube não, tem o Telegram. E também tem o link para você cair nos vídeos do YouTube. Beleza? E é isso aí. Então, eu gostaria de ler aqui a lista de oração e a gente já começa orando. Se alguém sentir no coração de orar, que o faça. Beleza? Então é isso aí. E eu vou ler a lista de oração, tá bom? E quem sentir no coração no final de ler por essas pessoas, por favor, fique à vontade. É o seguinte, é Felipe e a esposa, né? Nós sabemos quem são. Zé Luiz, que é o tio do Leandro. Quer que eu fale o tema ou deixa para lá o tema? Sobre o que a gente vai pedir oração? Melhor deixar, é só pedir oração para as pessoas, né? Maria das Graças, que é a mãe da Sheila. Carmen Carlos e Carmen, que é conversão. Wellington, que é... Paula, como é que é primo mesmo? Da Michela, o primo da Michela, que tá Primo com da Covid. Michela, tá ok. O primo da Michela, que é a nossa parceira lá do DIP. Orar pela família da Nilza Baralice, que é a sogra do irmão da Andréia, nossa parceira aqui também. Venda da casa da sogra da Paula, né, Paula? Isso. E pessoal aí, finanças, enfim. Larissa, que é a prima da Fabi. Também. Enfermidade. Orar pela família da Kátia, tia faleceu de Covid, que é também parceira também nossa aqui dos Códigos Poderosos da Bíblia. A minha mãe, Ana Maria, e meu pai, Adonias Sênior, venda da casa em Bauru. Adriana Mesquita, que é nossa parceira também, queridíssima, beijo para ela. Márcio, marido da Kátia, também finanças. Beleza? Então, pessoal, quem sentir à vontade para começar a abençoar essa live aqui e orar por essas pessoas, fica à vontade, tá bom? Faltou a Eusita, A Eusita. a filha, né, que tá em Amsterdã. Aham. Verdade. Vou colocar aqui também, Eusita, para atuar aqui no nosso chat. Beleza. Bom, vou começar orando então e depois quem quiser continua, tá bom? Tá bom. Pai amado, querido, bendito e santo, Senhor, entramos na sua presença neste momento, Pai. Primeiramente, agradecendo por tudo de bom que o Senhor nos preparou nesse dia. Agradecendo, Senhor, por podermos estarmos aqui. Por mais uma vez, Senhor, sentirmos a sua presença, podemos ouvir a sua voz, podemos, Senhor, fazer aquilo que tenho certeza que agrada ao seu coração, que é estar diante da sua palavra, Senhor, buscando a sua palavra, que é o alimento da vida, é aquilo que realmente nos fortalece na nossa caminhada, porque sabemos, Senhor, que somos tão pequenos perante a Ti e que somente debaixo das Suas asas é que podemos nos sentir protegidos, Pai. Por isso te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque nós sabemos que o que acontece todas as noites é um sonho seu para as nossas vidas e que tem cada dia mais atingido vidas, atingindo famílias, atingindo pessoas em todos os lugares do mundo, Senhor, porque a sua palavra, Pai, precisa realmente ser propagada nos 4 cantos do mundo, para que as pessoas saibam e reconheçam que só Tu és Deus, só Tu és o Rei dos Reis, estrela incandescente, Pai, o alimento e o pão da vida. Senhor, neste momento,
Entro, Pai, em comunhão com os meus irmãos, para pedir pela vida de todas aquelas pessoas que estão na nossa lista de oração. Senhor, eu não as conheço pessoalmente. Eu não sei, Senhor, quem são. O que realmente aflige o coração dessas pessoas, Senhor. Eu não sei sequer o porquê que estamos passando e que estão passando por esta aprovação, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E que o Senhor faça, Senhor, de acordo com a sua vontade, aquilo que o Senhor acha que realmente tem que acontecer. Mas nós aqui, em fé, em comunhão, te pedimos, se o Senhor puder, Senhor, conceder o milagre que essas vidas tanto necessitam, que essas vidas te pedem neste momento, Senhor, que assim o faça, porque nós sabemos que o seu coração é bom e que sempre, em todo momento, o Senhor está achando, o Senhor está procurando uma forma de realizar e esquecendo alguma coisa que possa transgredir a nossa presença junto a Ti. Te agradeço, Senhor, por tudo e mais um pouco que eu sei que o Senhor há de fazer por nós. Te agradeço, Senhor, pela vida daqueles que não puderam estar aqui neste momento, o Julimar, a Val, o Léo, tantos filhos seus, Senhor, que neste momento podem estar trabalhando, podem estar descansando, só o Senhor sabe o que estão fazendo, que as nossas orações atinjam o coração de cada um, atinja a família de cada um, Senhor, e que o Senhor derrame o bálsamo da unção, o bálsamo da saúde, o bálsamo da paz na vida dos teus filhos queridos. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pela paz em Israel, pela paz em Amsterdã, pela paz nesse mundo, Senhor, e pela queda do maligno, pela queda, Senhor, desse vírus que vem atrapalhando tanto as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Amém. É isso aí. A oração tem poder, as palavras têm poder também que nós liberamos, e é por isso que a gente faz esse encontro aqui, para poder liberar sementes que vão frutificar frutos bons na vida das pessoas. É muito importante isso, pessoal. Bom, então bora cair para dentro da palavra de Deus. Jó, capítulo 14, versículos 13 ao 22. Lembrando que a gente leu ontem do versículo, Jó 14, do versículo 1 ao 12. É isso aí. A gente pode fazer aquela dinâmica da leitura de alguém começar a ler e depois a gente pode pegar outra versão e extrair o máximo de códigos poderosos que a Bíblia vai liberando aqui pra gente. Beleza? Alguém quer ler? Que me Posso começar? na sepultura. Vai, Bruno. Eu? Foi o Bruno ou foi o Alex? Quem que pediu? Não, pode continuar lendo. Eu ia ler, mas pode ler. Pode ir, Fabi. Vamos Vai lá. Que me Oxalá. encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesse um prazo e depois te lembrasses de mim? Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias, eu te responderia. Teria saudades da obra de tuas mãos, e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Muda-lhes o semblante, e o despedaças para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. São humilhados, e ele o não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Amém? Amém demais. Como não? Como que tá a tua versão aí, Leandro? Tá diferente? Um pouquinho só. O que me chamou bastante atenção foi o versículo 17, que na minha tá
esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. É um pouquinho diferente só, né? Mas de um modo geral, tá parecido com a dela. A minha transgressão está selada num saco. Tipo, parecido com a da Fabi. E amontoas as minhas iniquidades. Bom, e aí? O que vocês conseguiram extrair? Eu vou tentar pegar uma outra versão aqui, que eu tô com o app aberto. E ele tem umas versões muito, muito, muito bacanas aqui. Bom, aqui Jó, ele se pergunta, né, o que vem após a morte, né? Se ele morrendo, ele voltaria a viver em uma outra situação. Se ele morrendo, se as suas transgressões, se é que ele teve alguma, ficariam realmente encobertas, né? O que nos reserva a vida após a morte, né? Que é a dúvida da maioria das pessoas, né? É tudo muito fácil, as pessoas realmente elas têm uma visão e acreditam em coisas que dizem, mas será que realmente é a verdade? Será que realmente o que a gente passa aqui acaba aqui? Será que daqui a gente só leva realmente as coisas boas, as estrelas que a gente conquista para o Senhor, né? Para a vida eterna? O que passa além disso, né? Então, aqui ele questiona o Senhor dessas dúvidas, né? Até onde ele fala aqui, né? Os seus filhos recebem honras e ele o não sabe, são humilhados e ele não o percebe. Tu prevaleces para sempre contra ele e ele passa, muda-lhes o semblante e o despedaças para o além. Ele fala, poxa, mas eu morrendo, eu estou me despedaçando, eu vou estar mudando alguma coisa, né? Eu vejo aqui as dúvidas de Jó com relação ao que seria a vida dele pós-morte, né? Ele expressa, né, bem no último versículo que fala, e chora somente por sua alma. Porque às vezes nós temos resposta para, mas nós não temos resposta para a alma. É verdade. Se a gente for olhar no contexto de todo o capítulo, né? Ele fala, né? Você expressou. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, né? E só a seu respeito sofre a sua alma. Esse sofrimento da alma vai muito além daquilo que a gente pode imaginar, né? Considerando a vida de Jó, em um termo geral, onde estava recebendo críticas que sabiam que ele já tinha convicção que não tinha cometido. Verdade. Né? Um corpo todo cheio de chagas, não sabia também o motivo. Aí ele indagava para ele mesmo, ou talvez para Deus, né? Na esperança de ser respondido, porque Deus não estava respondendo ele, porque estava no silêncio. Era a aflição da alma dele, era a resposta de Deus que ele não estava tendo no momento. E às vezes nós mesmos esperamos respostas das quais a gente fica aflito por muito pouco. É verdade. A gente A alma é muito maior que a do corpo, né? Nossa, Fabi, é isso mesmo. Mas é aquela coisa, quando tua mente realmente está blindada, sabe? Blindada no sentido de estar forte, o teu corpo vai ficar forte. Tanto é que olha que foi Salomão que pediu, não, foi Salomão, né? O rei de Provérbios, né? É isso mesmo? Salomão, Ele pediu a Deus sabedoria, né? E eu acredito que
Foi a única coisa que ele pediu a Deus, foi sabedoria. A gente tematizou isso também, né? Que foi aquilo que eu pedi, que eu peço para Deus quando eu oro para Deus, a única coisa que eu peço, as únicas coisas eram sabedoria e saúde. Aí eu acho que foi a Val que falou, cara, quando você pede sabedoria, você já está, de uma certa maneira, pedindo saúde, porque você vai saber, você vai ter sabedoria para cuidar do teu corpo, da tua alma, enfim, né? De todo o resto, né? Porque nas minhas orações eu oro a Deus para agradecer, mais do que para pedir. A não ser que seja, por exemplo, essa lista de oração agora, né? Que é cura, enfim, algum tipo de coisa que a pessoa pede oração. Mas eu penso pessoalmente, é isso que me vem à cabeça, é gratidão, gratidão por acordar, por estar fazendo, né? Por ter uma família, enfim, né? Por coisas que a gente acha que é normal, né? Que está bem do nosso lado, a gente não enxerga às vezes, sabe? E o título desse só para poder, de repente, porque de repente vem uma luz a mais, o título do capítulo 14 chama Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Na verdade, Jó já expressava a nossa mente, ela é atemporal. A gente tem a tendência de pensar que somos eternos, por não sabermos. A gente sabe o dia que nasce, mas a gente não sabe o dia que morre. Então a gente fica aquela dúvida no ar: irei viver, né? Para uns a gente está vendo aí, né, as vidas de pessoas bastante jovens sendo ceifadas devido ao Covid, devido a alguma outra doença que não está. E a gente fica assim, por que aquela pessoa morreu com 21 anos ou 22? Por que a outra tem? Porque a brevidade da vida, né? Qual é a intenção disso, né? O que leva a gente a pensar? A gente fala que a vida é um sopro. A gente deita hoje, amanhã já não pode se levantar. Por isso a gente dá graças todos os dias quando a aurora se renova e a gente tem a possibilidade de vê-la. Porque a gente não sabe se vai vê-la amanhã. Aí Jó está indagando isso aqui, né, explicitamente. Quanto tempo eu irei viver, em outras palavras? Eu sei que a minha carne vai perecer, eu vou sentir dores. Porém, em minha alma, qual a dor da alma? O que vem depois desse período? E a gente fica com aquilo na cabeça. Até quando a gente vai dessa forma? Questão... Aonde Deus fala que ele teve, onde Deus fala que ele tem a obrigação de nos avisar de alguma coisa, né? Então, não fala, né? Na Bíblia, em nenhum versículo da Bíblia até hoje, onde eu li, não tem essa expressão. É onde nos falta sabedoria para entender esse momento, né? Que por mais que a gente se prepare, por mais que a gente saiba que isso pode acontecer, que a vida realmente é breve, pode ser breve aos 21 anos, como pode ser breve aos 95 anos. Mas é breve, porque para nós humanos, mesmo que seja aos 95, a gente vai falar, mas não dava para esperar mais um pouquinho. Mas olha o poder disso que você está falando, Fabi. Olha o poder que tem isso que você está falando. Né? É muito poderoso o que você está falando. Muito poderoso. Olha só, Caraca, ontem o Leandro ele expôs a cronologia, né? A linha do tempo. Cronologia é uma linha reta, onde você vai marcando etapas da sua vida, do nascimento até o seu fim. Existem cronologias pequenas, longas, médias. Caramba. Mas o fato é, todos querem viver o máximo possível. Por não ter essa... como é que eu vou colocar? Como é que eu vou me expressar? Por não ter esse discernimento de tempo. Deus fala na sua palavra que o tempo dele é o quê?
é diferente do nosso, que é expressado em Isaías, olha, os seus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos e os seus caminhos maiores que os meus caminhos. Então não adianta a gente tentar percorrer um caminho, por exemplo, por mais que eu queira viver, ou por mais que eu queira que a outra pessoa viva, porque a gente, né, sente estar ali, será que realmente o tempo dele nessa terra foi só para vir aqui dar uma pequena instrução do que é dor, do que é sentimento? Porque tem que ter um sentido em estar aqui em um determinado período de tempo. Eu acho que era a dúvida de Jó no momento. O que vai levar a nossa alma depois que tudo isso acabar? Quais são os ensinamentos que as nossas almas vão levar a hora que tudo isso acabar? Porque a gente sabe que o corpo físico fica, a terra come, mas e a alma, né? Tem um louvor que fala, né? Porque está batida, ó minha alma, porque se refugias dentro de mim, espere em Deus, confia, né? Então, até onde realmente a nossa alma está preparada para depois disso aqui? Até onde? A hora que a gente acordar, a gente vai saber lidar com esse outro lado. Será que na hora lá do outro lado, a gente de repente não vai se revoltar? Será que de repente a gente não vai se esquecer de tudo isso que a gente viveu no dia de hoje e vai falar, mas eu estou fazendo o que aqui? Mas como assim? Eu deixei meus filhos lá. Eu tinha uma filha, uma criança de 10 anos. Eu tenho uma neta de 2 anos. Eu não posso estar aqui. Até onde a minha alma está preparada para aceitar? Olha que interessante. Você falando até onde minha alma está preparada. O meu tio, ele era pastor, ele já é falecido, e certa vez uma pessoa contactou ele e ele expôs essa história, né? Um rapaz estava querendo se suicidar e ele pegou, chamaram ele foi. Ele começou a bater papo com o rapaz e ele perguntou assim para o rapaz: olha só, eu sei que a vida aqui nessa terra tá difícil, né? Às vezes a gente tem doença, a gente não consegue lidar com ela, a gente está no desespero, e enfim. Mas pelo menos a gente sabe o caminho a seguir, coisas a fazerem, a ter, pelo menos tentar consertar essa situação. Caramba. Agora, se você morrer, se você se matar, agora me explica aqui, e se do outro lado tiver pior? Como é que você vai fazer? Caraca. Eu nunca vi ninguém voltar. E se você voltar, eu vou correr. Que paulada, hein, Brunão? Hã? Que paulada, mano. Pois é. Exatamente. Aí o rapaz, ele pegou e falou assim: você quer saber? Você mudou minha mentalidade. Eu já não quero mais se suicidar. Porque vai que do outro lado vai estar pior. Ai, Jesus, cara. Olha isso, que poderoso demais. Então, assim, é aquela história. Quem foi, nunca, se voltar, né? Pelo menos a prática de necromancia eu nunca pratiquei, nem quero praticar. Jesus. Mas Isso aí ele uma pegou de coisa que a Salomão, hein? gente sempre vai indagar. É de Salomão isso aí, Alex? É. Essa sabedoria aí não é. Ele pegou de Salomão. Vocês têm referência? Não, na disso aí? verdade, essa sabedoria tá falando da necromancia? Não, do seu tio. Falou pro rapaz. É Aí bem eu já parecida. não sei onde que. É, Eu não sei. Não porque sei é bem parecida com a de quando Salomão fala para as duas mulheres lá pegar e dividir a criança. Essa é a parte que mais descreve Salomão, né? Quando da mãe que estava do filho, né? Parte a criança no meio, dá metade para cada uma. A verdadeira mãe pulou lá na frente na hora. Não, pode deixar ela cuidar do meu filho, que pelo menos ele vai estar vivo. Aí Salomão, na sua distinta sabedoria, falou assim: ela é a verdadeira mãe. Né? Pois é. Essa história eu lembro. Das poucas que eu lembro assim de cabeça, porque ficou muito forte, né?
de pequenininho, sabe? Nas IBDs das igrejas. Ah, Gente, a dor, eu acho que a pior dor realmente é a dor da alma, né? É essa dor que a gente não consegue controlar. Por mais que você tente, por mais que você seja o maior conhecedor da palavra, não tem como. A dor da alma é uma dor que não tem remédio que cure, né? Não tem remédio que cure. não expressa, a gente não tem como expressar o que é essa dor. Ela E te uma rasga, vez né? eu fiz uma exposição do Salmo 23, que até meu filho rasgou minha Bíblia no Salmo 23, onde eu tinha tudo colorido, tudo explicado. Não para não mentir, olha só. Deve ter sido por isso que ele rasgou, né? Porque estava tudo colorido, foi interessante demais. Talvez. Então, E lá no Salmo 23, né? A gente vê o salmista falando assim: e leva-me a águas tranquilas e refrigera minha alma. Né? Naquela época, o salmista expressando ali quão grande era a dor que ele estava na alma. Davi, né? Davi. Quão grande era aquela dor que somente o refrigério do Senhor poderia acalmar. Às vezes a gente entra nos templos, a gente entra na igreja, né? E a gente sente ali, geralmente quando tá com esses sistemas de ar-condicionado, e você sente no seu corpo se tá saindo muito quente ou muito frio. Você entra ali, ou quem tem em casa, né? Como diz assim, o ar-condicionado liga lá, você sente aquele frescor no seu corpo, não é gostoso? Gosto de Não é ar-condicionado também. agradável? É o refrigério, né? E da alma, quem consegue dar? O refrigério da alma, cara, para mim tá ligado diretamente a Deus. Não tem como. É oração. Porque e tem um Oração. testemunho daqui a pouco também para dar também, de uma coisa que eu falei bem no começo dessas lives aqui, eu acho que foi o primeiro dia que a gente fez a live. Mas depois eu falo para vocês. Vamos continuar. Porque isso é, por exemplo, o refrigério, porque tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando agora, de algumas coisas esperar Porque em a Deus. última expressão de Jó aqui no 14, ele deixa bem explícito, né? E chora somente por sua alma. No caso, o choro dele aqui da alma é porque sabia que a prática do outro não tinha sido igual a dele, né? Mesmo ele sabendo que ele era justo perante Deus, ele estava sofrendo na carne aquelas consequências. Aí vem a pergunta dele, né, indagando ele mesmo. Mas se eu estou sofrendo isso na carne, eu sou justo perante Deus? Imagina esse povo que não é justo diante de Deus, o que eles vão sofrer na alma? Porque ele acreditava que não terminava ali. Jó não acreditava que terminava ali, é isso? Você falando? Não, porque se você for voltar no capítulo passado, onde ele fala lá da natureza, ele deixa bem claro, que é no 28, né? Que de sorte o homem consome com suas coisas e podre, com uma roupa ruída pela traça. Ele sabia que o corpo terminava ali, mas a alma não. Sim. Tanto é, se você for um pouquinho mais para trás, né? Ele dá o exemplo da árvore cortada perto de um ribeiro, onde a árvore vai brotar novamente devido à água que passa ali. Aí, Bruno, onde você está falando, comprova que nós somos eternos. É o que Jó falou.
ele falou que sabia que não ia acabar ali. Tinha algo mais além. Então, para mim, eu vejo como uma comprovação que nós somos eternos. Deus, ele é Não, eterno. ele tinha a consciência de que nós somos um ser que temos alma, corpo e espírito. O nosso corpo ele vai embora e o nosso espírito vai voltar para Deus. Algumas pessoas, quando a gente estuda os primeiros livros da Bíblia, né, fala sobre a morte. Alguns autores, eles colocam assim, olha, quando você morrer, o seu espírito vai voltar para o seio de Abraão até a vinda do Messias, até a vinda de Cristo novamente. Isso. Então quer dizer que o seu espírito vai estar reservado em algum lugar. E tanto é Esperando que o Jesus juízo. expressa, quando na minha volta, né, o que a água levou vai voltar. E o que o tempo levou vai voltar. Para quê? Para ser julgado. Mas não é o corpo físico, eu creio. Aí o você toca em outra espírito. coisa. Aí você, É. então, aí ele é eterno. Aí agora você toca em outro item que eu estava vendo aqui, do corpo físico. O corpo físico, o que ele é para nós aqui? Ele é o nosso carro. É o que nos leva para lá e para cá. Aí existem pessoas que pedem oração pela cura, mas não tem equilíbrio do que come. Aí aonde entra o conhecimento, que é em prática, é a sabedoria. Então o que acontece? Vamos lá. Você tocou no assunto agora, né? O corpo, ele vai ficar aqui. O espírito eterno. Existem pessoas que pedem oração ou pela cura, só que ela não cuida do seu espírito, do seu corpo, que é o carro-chefe. Você cuida do seu corpo, quanto mais carinho você tiver com ele, mais tempo você tem na Terra. Automaticamente, nessa linha de pensamento. Não é isso? E aí o que acontece? Aí existem pessoas que, tipo, elas pedem a oração pela cura ou por outra coisa, só que aí ela não tem o conhecimento de cuidar do corpo para ficar mais tempo. Porque o que é a sabedoria? É o conhecimento praticado. Alex, Eu acho que a sabedoria a sabedoria abundante é aquela que você tem plena convicção que você é corpo, alma e espírito. Algumas pessoas costumam dizer assim, olha, corpo sã, alma sã. Eu acho que essa é a expressão. Eu acho que, ao contrário, ficaria melhor. Alma sã, o corpo também. Não, mas eu entendi. Né? Mas isso é boa colocação, Alex. Ó, acho que essa parada que o Alex está falando é o seguinte: tem aquela parada da antecipação, que é a gente praticamente, que é a dinâmica da fé, né? A gente crê naquilo, né? E age e ora praticamente e fala com Deus quando a gente está querendo resolver um problema, né? A gente fala com Deus. Só que se a gente não agir, não ir em direção a Ele, sabe, não tomar essa ação, não vai acontecer nada. Então a gente tem que se movimentar. Acredito que é isso que o Alex esteja falando. A fé, em geral, ela é ativacional. A fé não é passional. Sim, claro. A oração, o pessoal costuma falar, né, que é orar agindo, né? Você tem que agir, você tem que fazer uma coisa. A mesma coisa, aquela parada que eu tinha comentado uns dias atrás, se você, sabe, quer passar em uma prova, você vai ter que se antecipar estudando, certo? Você vai ter que se preparar para essa prova. Deus, aquela coisa, Deus não vai jogar uma semente em um solo que não está preparado para receber aquela chuva. Então, sabe, o que eu mais vejo hoje em dia, por exemplo, o pessoal entrando em mentoria e não está preparado mentalmente para poder receber aquela informação. Então, o que faz? O pessoal surta, pira, cai em tudo quanto é mentoria. Aí você entrou num detalhe muito grande. Um pregador muito famoso, é o Paul Washer. As pregações dele são
assim, um tanto quanto pesadas. Ele, como diz, ele dá chicotada, sabe? Uma vez eu escutei esse camarada pregando, ele falou assim, olha, vocês querem... Eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês hoje aqui. A coisa é, vocês querem... Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus e eu vou pregar ela com toda a intensidade, com todo o meu amor, com todo o meu entendimento. Porém, vocês querem ouvir a palavra de Deus ou vocês querem ouvir aquilo que vos fazem felizes? Que a mente seja massageada. Porque não necessariamente a palavra de Deus pregada com coesão, às vezes são chicotadas que deixam marca para o resto da sua vida, para você lembrar que tem um Deus de amor, mas também tem um Deus de correção. Que eu acho que Deus era, justo. aqui, voltando para o assunto, que era o medo de Jó. Esse Deus de correção. Deus talvez está me corrigindo com as chagas que eu estou aqui no meu corpo. Porém, como que Deus vai corrigir a alma desse pessoal que está indo embora? Uhum. Porque na palavra de Deus, até onde eu conheço, talvez eu esteja errado, Deus não fala que conserta a alma, não. Que ele não dá remissão para a alma. Ele dá remissão para o corpo quando você está aqui. Mas é que tá. Ele nos capacita. E o refrigério da alma? O refrigério da alma é para aqueles que estão em corpo e pedem em espírito. Agora, para os que estão em espírito pedindo corpo, como é que vai acontecer? É aquela velha historinha. Aí não tem Se jeito você mesmo. foi, não tem como você voltar. Você tem o livre-arbítrio da escolha, né? Porque tem sempre alguém, né, te mostrando o caminho. Vem de você, né? Hoje eu fui no mercado aqui do lado do meu condomínio, e aí eu falei para uma senhora, ela falando dos problemas, e eu falei para ela, ora. Aí ela olhou para mim e falou assim, ora, se bem não fizer, pode ter certeza que mal também não vai fazer. Então, ora. Aí ela me intrometi na conversa dela com a caixa, né? E aí ela olhou para mim assim e falou assim, eu vou orar. É uma coisa simples. Minha filha, ora. Todo mundo olhou para minha cara. Ora. Ô, Fabi. Se não fizer, mal também não vai fazer. O convite está feito. Se você quiser aceitar, bem. Se você não quiser aceitar, amém. É esse o caminho. Ô, Fabi. Vai, faz a sua parte. Isso que você está falando, a oração, na verdade, é ela que traz o refrigério da alma. Por quê? Porque o Espírito de Deus fala com o seu espírito e a sua alma é impulsionada por isso. Eu vejo dessa maneira. Quando você ora, quando você medita, eu não sei quem vai assistir, né? Mas tem pessoas que meditam, tem pessoas que oram, tem pessoas que rezam, enfim. As pessoas que se conectam com o Espírito, com a fonte, que nem o Ado falou, com a fonte, com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele fala com o seu espírito, os dois se fortalecem e impulsiona a sua alma. Aí é onde vem o refrigério. Da onde? Da fonte. Eu acho que quando se ora, aí sim, aonde o refrigério vem. Por quê? Porque você foi se conectar com a fonte. Ela te fortalece e te dá direção. Ele te dá direção. Eu acho que não sei se foi o Andrew que falou sobre os puxa, ele falou lá, salvação, não é? As pessoas que, tipo, Cristo já pagou a conta e tá tudo certo e não precisa fazer mais nada. Então, o que acontece? Eu vejo que, tipo assim, não é que não precisa fazer mais nada, você precisa conectar na fonte para ele te dar a direção. A prosperidade, ela é natural. Beleza, a bênção já é sua, a prosperidade é natural. Mas aonde Deus quer que você venha estar? Eu quero que você vai ser próspero, vai. Mas em qualquer lugar, não. Aonde Deus te colocar. Aonde Deus... Então, acho que o refrigério vem pela oração. Pela conexão com a fonte, enfim.
Ó, eu queria dar um Não, depoimento isso aí, que vai com certeza. de conta com isso aí, talvez. Que não sei quem lembra, eu tinha falado aqui esse lance de você realmente esperar e confiar em Deus, que foi exatamente aquilo que a minha família e eu, nós íamos para o Brasil o ano passado, em abril. Compramos a passagem antecipadamente, tudo aquilo, né? Mudamos a passagem para outubro, porque não deu para viajar em, em abril, também não deu para viajar em outubro. Aí foi em outubro, mudou algumas vezes, aí a gente falou, quer saber? Não tô me sentindo, a gente está se sentindo para poder viajar. Bora pedir ressarcimento da passagem para KLM. Falei, beleza, então bora, né? Aí esperamos uns dias assim, eu falei com Deus, falei, Senhor, eu vou fazer isso aqui, tá tudo certo? E fui assim, né? E me senti à vontade de estar pedindo ressarcimento disso aí. Cara, e demorou demais, assim, aquela coisa, eu fui agindo, fui lá, fiz o que tinha que ser feito, liguei para a KLM, fez todo o processo, tudo, né? E eles falaram, ó, pode demorar de 2 a 3 meses até você receber essa grana de volta. Falei, tá bom. Né? Tudo bem, então precisando de dinheiro agora, tá tudo certo. E fiquei esperando nele, né? E toda vez que batia uma angústia, nossa, passou um mês, passou 2 meses, nada da KLM responder, nada de nada. Eu vendo, sabe? Eu fui procurar saber, né? Na internet, quantas pessoas, como que funcionava esse negócio de ressarcimento, né? Eu estava vendo que muitas pessoas estavam passando por problema de não estar recebendo dinheiro de volta, mas muitas mesmo. E começou a vir aquele medo. A mente, a alma, tá? A mente, trabalhando, vai vendo. Eu fui me informar através de vídeos de pessoas do YouTube ou de sites aqui, de pessoas que não conseguiram dinheiro de volta ou tiveram que pagar advogado e no final das contas não recebeu o dinheiro, deu treta com a companhia que eles compraram a passagem. Começou a querer vir aquele medo na cabeça. Começou a vir aquele medo. Por quê? Porque eu estava procurando em outras pessoas o conhecimento ou buscando experiência de outras pessoas, que não tem nada a ver com a minha, pessoal, né? Assim, né? Pode ser que o caso seja parecido, mas não tem a ver com aquilo que eu estou vivendo, né? E eu tinha falado com Deus, falei, Senhor, tá na tua mão, tá? Eu vou fazer o que tem que ser feito aqui, né? Vou fazer a minha parte, como eu já tinha feito, e vou ligar para a KLM depois, né? Quando tiver que ligar, para poder saber, e aí, como é que tá a situação. E começou a querer vir aquele medo. Eu fui me informando, começou a vir aquele medo. Eu falei, não, peraí. Eu tenho que esperar no Senhor. Então, vou esperar. Cara, um dia depois, alguns dias depois, né, recebi uma resposta da KLM. Estamos te depositando, estamos ressarcindo a quantia, uma quantia aí, que foi 70 e poucos euros, né? Eu falei, mas caramba, eu paguei mais de 2.000, né? Como é que eu vou fazer? E cadê o resto? Eu falei, quer saber? Espera. Conversa com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu não vou ficar preocupado com isso agora, não. É só dinheiro, a gente está bem, papá. Né? Uma quantia boa, mas está tudo certo. Né? Aí, de novo, falando com Deus, falei até com minha esposa. Falei, caramba, eu fiquei até meio que pé da vida, um pouco assim, mas eu falei, não, peraí, espera. Não é assim. Entre em contato com a KLM, vê qual que é a deles. Ao entrar em contato com eles me respondem. Aí a resposta no telefone foi o seguinte, que esse dinheiro que eles tinham depositado primeiramente foi o extra que eu comprei, que eu reservei poltronas e coisas do tipo, né? Pra gente ter mais espaço com a família, enfim, né? E foi essa quantia. Falei, tá bom, que a outra quantia iria vir. Eu falei, só acredito, só realmente, né, eles fazendo negócio. Me manda, por favor, por e-mail. Aí essa conversa que eu tive com você, para poder ter uma garantia que seja, né? Aí vai aquela coisa, né? Eu agi, falei com Deus e agi para que algo acontecesse. Eu falei até para ter,
Deus deu até a sabedoria para poder falar para essa pessoa, me manda um e-mail falando que a gente conversou sobre isso. E ela me deu, né, mandou um e-mail falando que a gente recebeu dinheiro e daqui a umas semanas, coisas do tipo. E eu falei, tá bom, vou esperar. E eu fiquei muito tranquilo. E ontem eu abri o celular e coisa do tipo, tinha lá, né, que eu paguei pelo PayPal, né? Tinha escrito aqui, ó, o dinheiro que a Kylie mandou, o dinheiro certinho, completo, mandou de volta pra gente. E eu fiquei muito tranquilo em relação a isso, não fiquei vibrando, mandou o dinheiro de volta, não. Eu falei, caramba, eu confio no Senhor. Me vê na cabeça aí, filho, tá bom? Tá vendo como é bom confiar em mim? A questão aqui não é o dinheiro, porque eu já tinha falado, quer saber, ó, é grana, deixa pra lá, tá tudo certo. Mas, Senhor, se for da tua vontade, assim, sabe, se o Senhor estiver preparando isso pra gente, no momento certo o dinheiro vai chegar. E vai acontecer tudo no teu tempo, tudo certinho. Porque o meu tempo não é o teu. Né? Aquela parada do Cronos e do Kairos, né? Que a gente estava falando ontem. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Cara, mas lembra que eu te falei isso na nossa primeira live? Na nossa primeira live, quando nós voltamos, eu, você e o Julimar, nós estávamos conversando e você contou sobre isso e eu falei, calma, amados, calma que no momento certo o Senhor vai devolver, vai fazer com que... Olha aí, nossa, estou muito feliz de saber. Ontem chegou assim, eu fiquei muito tranquilão, sabe? Eu falei, como se eu já soubesse da certeza, sabe? Aquela coisa do refrigério da alma, que a gente está falando aqui agora de Jó, né? E vai tudo de encontro, cara. Não tem como você focar na fonte e não ser refrescado com a fonte. A fonte é o quê? A água. A água é o quê? A água é vida, a água é refresco, sabe? Mata a sede. Então, aí você tocou num assunto, tá vendo? Olha só, o refrigério da alma. Você não deixou que esse problema ferisse, né? Ferisse sua alma. Exatamente. Mas não deixou por quê? Ficou implicado no problema de, ai meu Deus, aquela coisa que muitos de nós às vezes fazemos com determinados problemas que enfrentamos. Deixamos o problema tomar conta do nosso corpo, da nossa mente, e olhe lá mais o quê. Fica alimentando monstrinho, né? Até virar um gremlin ferradão, né? Simplesmente porque, às vezes, não confiamos em Deus. Aí é um tal segredo, Bruno, você viu? O Ado, ele não deixou, por quê? Porque ele se ligou à fonte. E aí eu vejo claramente o que eu acabei de falar, o que o Ado contou, esse testemunho. Olha só, ele não deixou, aí ele falou, não, ele de início ficou, puxa, não vou olhar esse povo que está aí. Vou buscar a fonte, vou buscar em Deus. Buscou, veio o refrigério, aí olha só, depois que ele conversou com a fonte, ele ficou mais tranquilo, o refrigério, e aí começou a vir o quê? As direções. E aí ele foi efetuando, e aí é onde entra a sabedoria. Ele começou a ter o conhecimento, ele não sabe de onde, é da fonte, claro, a gente sabe. Ele começou a ter a direção e foi executando. Essa execução foi acontecendo o quê? A sabedoria. E aí foi aonde foi se concretizando isso que a gente estava falando. Mas sabe qual que é também, pessoal? Deus é ação, né? Deus é ação, mano. Deus é ação, movimento o tempo todo, cara. Deus é vida. O que acontece quando a água jorra da fonte, cara? É um movimento, mano. A gente não pode ficar moscando, esperando as coisas. Ele cuida tanto dos negócios, gente. Eu vou contar para vocês uma historinha rápida, olha só. 2 semanas atrás, eu fiz uma entrevista para trabalhar numa empresa, ser braço direito de uma pessoa, etc e tal. Fui, passei na entrevista, BBB, bababá, bububu. Tá bom. Um dia eu tô indo embora, encontrei uma moça no semáforo. Eu apertava o botão do semáforo, e o semáforo não fechava, e a chuva vindo, e o semáforo tal. E aí a menina tocou lá no negócio, o semáforo fechou. Aí eu olhei para a cara dela, você tá indo para onde? Eu falei, eu tô indo para o centro da cidade. E fizemos amizade. Enfim, a menina mora aqui próximo da minha casa, ela mora aqui atrás do aeroporto de Congonhas. Fizemos amizade. Aí ela falou para mim, falou assim, olha, Fabiana, eu vendo perfume importado, não sei o que, etc e tal. Peguei e falei, vou comprar. E aí eu acabei comprando, a minha filha passou em 7 faculdades,
né? E eu falei para ela, vou dar um presente para minha filha, vou comprar um perfume para minha filha. E comprei dela e pedi para ela levar até o bar onde eu estava trabalhando no sábado. E ela chegou lá com os perfumes e tal. Daqui a pouco chegou o meu patrão, né? O meu atual patrão. Aí chegou lá, falei assim, nossa, que bom que você veio, não sei o que. Ele, mas a pessoa que vinha comigo não vai vir mais. Falei, poxa, então fica conversando com a minha amiga. Amiga ali, conheci no ponto de ônibus e etc. Não era amiga, né? Era uma conhecida. Tá bom, tá bom. Aí foi, sentou lá no bar com ela, bateram papo a noite inteira, etc. e tal. Em determinado momento, ela levantou da mesa, chegou lá no meu balcão, falou assim, Fabiana, eu falei, oi. Ela falou assim, você trabalha muito tempo para esse cara aí? Aí eu peguei e falei assim, não, eu trabalho para ele tem uma semana. Ele falou assim, você não vai ser gerente da empresa não, você vai ser dona. Que você vai casar com ele. Eu falei, como é que é? Aí você vai casar com ele. Essa palavra casar é um espanto na minha vida. Eita. Aí eu falei, vou casar? Eu falei, não, como assim? Porque os não são meus, entendeu? Não vou entrar em detalhes. Aí Quando foi isso, Fabi? Oi? Quando que foi isso? Quando foi no sábado passado, Aí ele falou isso para ela que eu ia. Aí tudo bem. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Já aquela mosquinha. Daqui a pouco ele me veio e falou assim: olha, Fabiana, eu falei para sua amiga que eu vou casar com você. Eu peguei para a cara dele e falei assim: olha, eu sei que palavra tem poder, né? E eu não sou uma pessoa que eu vou cuspir no prato que eu ainda não comi. Aliás, eu estou comendo, né? Porque está pagando as minhas contas. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Aí tudo bem, gente. Fui trabalhar segunda, fui trabalhar terça, fui trabalhar quarta, fui trabalhar quinta. Quando eu cheguei na quinta-feira lá, e continuei a amizade com essa menina, batendo papo com ela, etc, bibibi, bobobó, tal. Na quinta-feira eu cheguei na empresa, logo de manhã, e aí ele começou a falar umas coisas na frente dos funcionários, assim, que dava a entender que realmente ele queria alguma coisa comigo. Rapaz, quem me conhece não sabe, eu fiquei muito brava. Mas eu fiquei muito brava. Mas eu fiquei tão brava que eu peguei a minha bolsa e fui embora. A pessoa, mas você vai embora só porque ele gosta de você. Eu falei, mas eu não quero que goste, né? Eu nem entrei na empresa, já gosta de mim. E antes eu falei, não, eu entrei para trabalhar, não é para ninguém gostar de mim. Vou pegar minha bolsa e vou embora. Peguei minha bolsa e fui embora. Meu, mas eu saí de lá muito arretada, como diz lá no Pernambuco. Eu saí Arretada muito... mesmo. Arretada Mas mesmo. pensa, no pouco. Eu cheguei no bar soltando fogo pelas ventas. E bloqueei ele, bloqueei todo mundo da empresa. E o pessoal, Fabi, pelo amor de Deus, a gente gosta de você, você é uma excelente profissional, a gente viu para que você veio, não vai embora desse jeito. Meu, só porque ele falou que vocês não sabem o que é casar na minha vida, eu não quero casar, não quero casar, falou em casamento, já era. Tudo bem, gente, fui embora. Aí eu fiquei chateada, falei, poxa vida, né? Tava tudo indo tão bem, tava tudo tão ótimo. Que história é essa que ele foi me inventar de casar, né? Justamente comigo que não gosto dessa história. Aí saí de lá. Quando foi, fiquei em casa. Quando foi na sexta-feira, o Dória decretou que os bares em São Paulo iriam fechar na segunda-feira. Ou seja, meu segundo emprego já era. Aí eu falei que beleza, saí de um e agora perdi o outro. Falei, agora eu tô feita na vida, né? Mas vim embora, descansei. Falei, senhor, quer saber? Vou descansar, vou pegar a Valentina esses dias, vou viajar com ela, vou fazer alguma coisa, pá, sabe? Não quero nem saber. Vou me dar um tempo de folga. Aí, quando foi hoje de manhã, essa menina que eu conheci me ligou. Fabiana, passei o seu telefone para o doutor Henrique. Aí, oi? Não, passei seu telefone para o doutor Henrique, entre em contato com ele agora, que ele está esperando sua ligação. Ele está precisando de uma pessoa assim, assado, assíduo, bibibi, bobobó. Falei, gente. Aí eu liguei para o tal do doutor Henrique. Ele, Fabiana, eu peguei um escritório aí na 9 de julho, nos Jardins, em São Paulo. Eu moro em Alphaville, estou indo para lá. Queria saber se a gente podia sentar para conversar. Pronto, resumindo a história. Um senhor finíssimo, maravilhoso, uma paz no falar. A primeira coisa que ele me perguntou foi: você é evangélica, né?
Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, a minha amiga te falou? Aí ele falou assim, não, dá para perceber. Aí eu falei, Ui. nossa. Ele falou, dá para perceber. Só que aí eu não quis perguntar para ele qual era, né, a religião dele. Mas uma pessoa incrível, incrível. Mal fala. E quando fala, fala. Você fala, vou dormir com ele falando, né? Vou dormir. De tanta paz. E jovem, é um senhor de 50 anos. E ele é dono de uma rede de hotéis, distribuidora de combustível, enfim, o cara é um cara Montado bem, na bem prosperidade. estruturado. E aí ele acabou de comprar uma casa muito bem localizada, inclusive vizinha da casa do Dória, ali na Eita. 9 de julho, e ele vai montar o escritório dele ali. E aí ele falou, olha, eu precisava de uma pessoa que fosse meu braço direito aqui, né? Porque eu moro lá em Alphaville e eu não gosto muito de ficar vindo para São Paulo e não sei o que e tal. E olha só os cuidados de Deus, né? Conheci uma pessoa no semáforo, comprei um perfume dela, abençoei a vida dela de uma certa forma, Caraca, e de repente, do nada, uma semana depois, ela abençoou a minha. não é do nada, né, Fabi? Você sabe que não é do É, nada. Você plantou a semente em não é, algum lugar e brotou. você entendeu? Não é do nada. Já estava tudo escrito, né? É Deus já claro. sabia. Você tinha que estar lá naquele lugar, naquele momento, porque essa pessoa vai encontrar com você, que vai te levar para um outro lugar, que vai ser melhor. Eu falei, Deixa eu te gente, fazer uma pergunta, Fabi. Você lembra do dia que você comprou esse perfume dessa pessoa no semáforo? Qual que foi a tua sensação naquele momento? Foi só, eu vou comprar porque eu tô a fim de comprar? Ou foi só, tocou no coração Deus e eu vou usar? Porque às vezes é assim, quando a gente escuta a voz de Deus, acontece essas coisas, cara. É imagina. incrível. Eu comprei porque eu senti, precisava, né, comprar. Uhum. Porque, assim, eu adoro perfume, né? Eu tenho provas. Valentina, eu adoro perfume. E ela estava justamente com o perfume que a Emanuela tinha me peço, aquele 22 VIP. E ela estava exatamente com o 22 VIP. E aí ela estava com o 22 e estava com esse meu, que é é Lancôme, alguma coisa. E eu gosto, né? Adoro perfume importado. Quando eu ia para a Europa, eu via com a bolsa cheia de perfume importado. Meu namorado até falava, perfume tem prazo de validade, para que você quer tanto perfume? Ah, eu quero porque eu quero. E aí, a Emanuela tinha me peço, e como eu não viajei mais, não comprei. Falei para ela, é um absurdo comprar nessas lojas, nos shoppings aqui, né? E aí ela tinha, porque ela viaja muito para Miami, ela vai muito para Miami, o marido dela morava no Japão, foi extraditado agora, né? Chegou essa semana, chegou sexta-feira no Brasil, e foi mandado todo mundo embora de lá. E aí eu fui e comprei, e não gastei pouco, eu comprei quase R$ 1.000 de perfume, sabe? Então, mas assim, mas foi uma bênção na minha vida essa mulher, a Rosângela, uma bênção, incrível. Eu só falei nisso para vocês verem o que o Senhor faz, né? E como ele desenha as Cuidado coisas. dele, você falou cuidado, foi a palavra que você tinha dito. Cuidado. É o cuidado mesmo, é um cuidado incrível, porque de repente eu falei, passei o final de semana, falei, nossa, agora eu não tenho mais emprego nenhum, né? Eu perdi um porque eu peguei a bolsa e fui embora, e o outro simplesmente Doriana mandou fechar. Eu falei, agora eu tô feita, agora o que eu faço? Eu vou viajar. Aí liguei para minha prima lá no interior e falou, não vem Eu para tô cá. preocupado, eu vou viajar. Ué, falei, pô, tô preocupada, vou viajar, vou sair procurando emprego nessa época Da nessa época, não pandemia. vou procurar emprego, não vou achar nada. Eu já te falei uma coisa uma vez, Fabi, vou repetir aqui. A prosperidade bate na tua porta. Na verdade, ela chega com os dois pés juntos, assim, ó. Pum! Tem a impressão, às vezes, é incrível, sabe? É Muito coisa de Deus poderoso mesmo, esse mas tipo eu acho que é porque eu oro tanto, gente, eu oro tanto, mas eu oro tanto. Eu oro de graça mesmo, eu oro porque eu gosto de orar, Você sabe tem assim? conexão com ele, né? Eu gosto de orar. Quando eu faço jejum, meu jejum é de 24 horas. De 48, sabe? Só com água. Eu só tomo água. Então, assim, eu gosto mesmo, porque a gente sabe que o Senhor, ele é maravilhoso. Só que eu também sei que as coisas é no tempo dele. Então, eu não insisto, porque eu ouvi uma coisa uma vez
A partir do momento que você entrega, que você deposita uma coisa no altar do Senhor, você não precisa ficar lembrando ele daquele assunto. Não. Você já depositou lá. Nossa, Simplesmente. é Uma muito impressão uma poderoso vez isso, sobre galera. isso Meu que você está falando. Deus. É muito poderoso. Uma pessoa assim, ele é gerente de banco. Gerente de banco, normalmente, quando você faz o investimento, a pessoa fica ali, né? E aí? Deu alguma coisa? Aí a pessoa fala assim: olha, eu vou ser um gerente tipo Deus. Assim, o que você quer dizer? Eu falei assim, quando você deposita no banco de Deus, você não vai lá perguntar para ele quanto que vai render, onde vai render e como vai render. Você sabe que vai voltar. Então, seja igual um depósito. Quando você falar comigo dessa forma, seja como se estivesse depositando aqui para Deus. Vai voltar na hora certa. Confia. É. Simplesmente confia. Depositou? Confia. Esse Fala. Fabi, esse detalhe que você falou, esse aí é outro detalhe. Para que funcione, você precisa estar conectado, precisa estar sensível à direção. Porque se você não é uma pessoa que sempre está ali buscando, sempre está conectado, você meio que desliga. E às vezes Deus até quer te ajudar ali ao momento, mas aí ele manda essas pessoas e você não percebe. E aí você não... A sua cabeça está cheia. Olha só, em vez de sua cabeça estar cheia, você conectar com a fonte para ficar sensível, para ver a direção dele dar, você fica o quê? Focado no problema, e aí Deus manda a solução e você não percebe, aí passa despercebido, enfim. E aí vai batendo cabeça. É Sabe o que verdade. vem quando vocês falam isso o tempo todo, cara? O que fica muito claro e evidente, assim, ó, é que quando a gente escuta a voz da mente, cara, a gente só se lasca. Só se lasca. Quando a gente escuta É a voz de aquela Deus... a voz da mente. Como é que eu vou colocar isso? Já volto, tá bom, pessoal? Deixa eu ir só rapidinho. Como saber distinguir a voz da mente da voz do Senhor? Essa é a pergunta. Então, Bruno, aí é onde está o segredo. Essa pergunta é onde está o segredo. Como saber? Aí vai da sua Sensibilidade. mas era outra palavrinha, A da sua percepção. intimidade com a fonte, com Deus. Aí é Mas onde vem. aí que tá o problema. A grande maioria não tem essa intimidade. Isso é Então verdade. sempre ouve a voz da mente. Aí vai sempre se lascar. Aí é igual a Fabi, ô Ângela, aí é igual o que a Fabi falou esses dias atrás, que ela falou que colocaram ela num grupo e tinha uma hora para orar. Ela falou, não, eu oro toda hora, eu não tenho tipo uma hora, é só essa, não, eu oro toda hora. Então, vai ver que é isso. Essa intimidade tem que ser natural. É que nem sempre eu falo, você não pode só buscar a Deus quando você está na igreja. Não. Aí você vira um religioso. E outra, aí por isso que quando você não está na igreja, aí o pessoal fala que você está desviado. Por quê? Porque você só tem intimidade na igreja. Só que quando você tem intimidade na sua casa, em qualquer hora, que nem a Fabi falou, se alguém fala isso para você, você não está nem aí. E está tudo certo. Por quê? Porque você sabe quem você é, sabe com quem você fala, sabe que você... Deu para entender? Então, eu acho que essa intimidade tem que ser, quanto mais forte ela for, mais fica perceptível as coisas e as portas vai estar sempre abertas. E o Pode Senhor, falar, ele manda Ângela. sinais, né, gente? Ele manda sinais, né? Ele manda sinais através dos sonhos, ele manda sinais. Eu não sei vocês, mas eu sonho, e assim, batata sonhos de águas comigo. Eu sei que para cada água que eu sonho, eu tenho uma resposta. E de domingo para segunda, eu estava em um lugar muito, mas muito, muito, muito do maravilhoso.
do maravilhoso. Era um vale de águas, com cachoeiras, com quedas d'água, uma menor que a outra, e com umas montanhas, assim, cheio de gramado. E eu estava em um momento, eu estava num gramado, eu estava em cima de um gramado, olhando aquele monte de água correndo, com leve nuvens, assim, brancas, que as águas formavam. E a minha filha Valentina estava do meu lado, nós estávamos todas de branco, a minha mãe do outro lado da fonte, e aquelas águas. E aí eu acordei muito bem, e eu falei, Senhor, né? Eu sei que o Senhor está preparando alguma coisa, e que vai ser alguma coisa muito boa, porque eu vi no sonho que eu estava, e que vai agregar toda a minha família. Eu vi minha mãe, eu vi minhas filhas, eu vi muitas pessoas, né? Dessa situação, eu vi que muitas pessoas vão ser atingidas, né? O que será, né? Fiquei pensando. E ontem eu passei o dia inteiro assim pensando, e eu parei ontem vários momentos no dia para eu orar, vários momentos, vários. Eu peguei a minha Bíblia, vários momentos, em vários. Olha, não dá para contar em quantos momentos eu parei ontem o dia para orar. Já agradecendo por esse sonho que eu tive na noite anterior, né? Na noite de domingo para segunda. Porque era um lugar tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, que assim, é difícil de explicar. Se eu fosse desenhar, eu não sei se eu saberia. De tão lindo que é. E aí hoje, quando me veio nessa situação de fazer essa entrevista assim do nada, de ter caído praticamente do céu, né? Eu falei, poxa, será que é a resposta daquele sonho? Mas aí veio aquela, né? Não é só isso. Não é só isso. Porque tudo bem, como um trabalho para mim, né? Quando eu estou trabalhando, eu abençoo a minha família, eu ajudo quem tiver que ajudar. Minha mãe não trabalha, então geralmente eu acabo ajudando ela, dando as coisas para ela fazer alguma coisa que ela queira. Mas eu sinto de dentro, eu sinto no meu coração que não é isso. Que Deus ainda tem algo maior, sabe? Algo muito maior, que eu ainda não tive a resposta. Mas, então, o Senhor, Ele fala com cada um de nós. Ele dá sinais. A gente só tem que estar prontos para ver e entender como que Ele te direciona para as coisas, assim, como que Ele te mostra. E, para mim, são os sonhos com água. Cada cor de água, eu sei exatamente o que vai acontecer. Exatamente. É incrível. Você interpreta sonhos também, né? Você tem esse... Quando eu não verdade. sonho, quando eu não sonho com a coisa real. Para vocês terem noção, em março do ano passado, eu vi o acidente do meu irmão inteirinho. Eu vi o acidente, acordei, repreendi, orei e falei, Senhor, eu não aceito esse acidente. Eu vi a árvore, eu vi a cor da luz, eu vi tudo. E aí eu acordei e falei para o meu namorado, amor, eu preciso que o motorista venha porque eu estou indo para a casa da minha mãe. Eu vou para a casa da minha mãe. E aí eu liguei para minha mãe, liguei para o meu irmão, falei, olha, eu vou para aí. Mas não falei que eu tinha visto, que eu tinha visto. Eu falei só que eu queria ir para a casa deles. E aí meu irmão falou, tá, eu vou falar com a mãe, porque você sabe, essa onda do Covid, não sei se é legal você vir para Tupã, mas tá bom, vou falar com a mãe. Aí ele foi e falou com a minha mãe o seguinte, mãe, não deixa a Tata vir para cá. Aqui não tem hospital, se ela fica doente, se as meninas ficam doentes, aqui não tem como cuidar. Não deixa a Fabi vir para cá. Aí minha mãe pegou no telefone e falou, não vai vir não. Eu não quero que você venha, fica aí em São Paulo, e não sei o que você não vai parar quieta em casa, e não quer ser... Mentira, era meu irmão que não queria que eu fosse. E aí tudo bem. Em um determinado momento, o sonho apagou da minha mente. Por quê? Porque eu repreendi, orei e para mim acabou. Eu eliminei aquele sonho da minha mente. Quando foi no mês que ele faleceu, umas semanas antes, aquilo voltou, aquela situação voltou. Me voltou o aperto da necessidade de ir para lá, de ir para lá, de ir para lá, e o Senhor falando comigo, vai, porque ele não que eu fosse, que o acidente não fosse acontecer, mas eu ia conseguir ficar um pouco perto dele, porque nós éramos muito ligados, eu e ele, muito ligados. Então, eu acho que Deus queria que realmente eu ficasse mais um tempo junto com ele.
E aí eu de novo liguei, porque eu faço as coisas só com autorização dos meus pais. Antigamente eu não fazia, mas hoje eu faço, né? Hoje eu peço autorização. E aí eu fui, liguei de novo minha mãe, não, você não vai vir, você não vai vir, você não vai vir. E agora, quando eu converso com a minha mãe fala, foi o Matheus que não deixou você ir. Eu, por mim, você teria ido. Foi o Matheus que falou que não queria que você fosse, porque ele queria te proteger de acontecer alguma coisa com você. E aí, depois do que aconteceu, e depois que eu vi o local do acidente, né? Porque na hora que aconteceu, o Matheus era muito querido na cidade, automaticamente a televisão já foi para lá, filmou tudo. E eu vi exatamente o meu sonho, exatamente tudo. Eu vi exatamente tudo. Falo, poxa, né? Ô, Fabi, agora eu queria só mostrar outra coisinha que você falando aí e veio na minha mente. Agora entra a intimidade que eu estava falando. Um exemplo de intimidade, por exemplo. Íntimo é só aquelas pessoas que são próximas, certo? As pessoas próximas são as pessoas íntimas. Beleza. Uma pessoa que é bem íntima, vamos dizer assim, vou dar um exemplo de gente casada, que são bem íntimos, né? Então, existem intimidades para gente que, para você, todo mundo tem segredo, vamos dizer assim, todo mundo tem segredo. E os segredos você só conta para quem é íntimo. Só que existem segredos que vamos dizer assim, tão segredo que a pessoa tem que ser muito íntima. Por exemplo, você, no seu caso não que você não é casado, mas vamos dizer o Ado, a Ângela é casada, Ângela? Sou viúva. Então vamos pôr o Ado é casado. Vou pôr que ele está aqui na minha tela, então vou dar o exemplo dele. Existem segredos do Ado que é tão íntimo dele que ele não conta nem para a esposa dele. Então, quando isso acontece com Deus, quanto mais íntimos de Deus a gente estiver, mais ele conta os segredos dele para nós. E agora imagina, ele que é infinito. Então a gente vai estar se surpreendendo sempre. Quando? Quando nós tivermos essa intimidade cada vez maior. Ele se comentando, aí me veio à mente. Puxa, mas eu vi eu vi tudo. Tem uma parte na Bíblia, eu não sei se foi Abraão, que fala que Abraão falava face a face com Deus, tamanha intimidade que ele tinha. Então, eu vejo como Deus te contando, te conduzindo antes que aconteça. É aquilo que o Ado tinha comentado e que você comentando agora veio na minha mente. Pode continuar. Mas é verdade mesmo, mas E aí, em algum determinado tempo, isso se perdeu. E na minha família nós temos muito isso, eu e a minha irmã, né? O meu pai também, ele tinha o dom da visão, e a minha irmã, ela viu o acidente, mas ela viu de manhã. Só que ela não viu com quem era e como seria, ela não viu. Ela sabia que ia acontecer um acidente. E eu já tinha visto, só que, né, no momento, no dia que aconteceu, eu não lembrei. Eu fui lembrar porque foi assim, eu estava conversando com o Senhor aqui em casa, e ele virou para mim e falou assim, mas, filha, eu te mostrei. E aí eu peguei e questionei, eu falei, me mostrou quando? E aí ele foi e me colocou na cena do meu quarto, na hora que eu acordei, na hora que eu orei, na hora que eu repreendi o sonho. Ele me mostrou eu ligando para minha mãe e pedindo para ir para lá, ele tá vendo como eu te mostrei? E aí depois, não satisfeito, eu ainda te avisei para ir para lá em julho. E você, de novo, era só você ter ido, você nunca escutou ninguém. Caramba! E o Senhor me respondeu. A partir daquele momento, eu nunca mais parei. Hoje eu paro e falo, eu tenho saudade, como eu queria, né, poder dar um abraço, como eu queria poder passar alguma situação, né? Forte, Mas eu compreendo, sabe?
Eu super compreendo. E respeito. É como eu falei agora há pouco. Eu falei, olha, nós estamos passando por esse momento difícil, mas eu desejo, e já entreguei a causa, né? Já entreguei a Larissa nas mãos do Senhor. Seja feita a vontade dele. Eu gostaria, do fundo do meu coração, da minha alma, da minha vida, que as vontades que é a minha, neste momento, eu gostaria. Mas, se não for, né? O que eu posso fazer? Mas está entregue, está lá. É diferente, né? É diferente de uma outra situação. Mas essa intimidade, gente, essa intimidade com Deus, ela é maravilhosa. E vou falar para vocês da onde que ela veio. Ela veio do dia 8/8/1990, quando eu cheguei em um lugar de velório lá em Bauru, e o motorista parou o carro, minha irmã desceu, minha avó desceu, minha tia desceu, minha mãe já estava lá, e eu olhei numa placa ali a data de nascimento do meu pai, a data de falecimento, e eu falei para as pessoas, podem entrar, eu vou ficar aqui, eu preciso ter uma conversa com Deus. E aí eu, no auge dos meus 12 anos de idade, virei para o Senhor e falei assim, olha, o senhor está vendo o que o senhor fez? O senhor levou o único que era o meu braço direito, meu melhor amigo, aquele que eu confidenciava todas as coisas, que me ensinava todas as coisas. Então, eu quero te deixar bem claro que, a partir de agora, o meu papo é contigo. É tete a tete, a tua face to face. Então, não me abandonas. Porque eu não tenho mais ninguém, a não ser o Senhor. Então, daqui para frente, eu ando contigo. Eu tinha 12 anos. Foi ali que tudo começou. Foi ali, naquele momento, que o Senhor nunca mais me deixou. Nunca mais. É impressionante, nunca mais. Teve dias de eu estar dentro do meu quarto, em oração, de joelhos, de madrugada, a minha filha dormindo no berço, e eu falar, Senhor, eu preciso sentir o seu aroma. Eu preciso. E aí eu senti aquele cheiro que esses dias atrás até eu voltei a sentir, fazia muito tempo que eu não sentia. Aí esses dias atrás eu pedi para ele novamente que eu queria sentir aquele cheiro, e eu estava na minha sacada e de repente eu comecei a sentir e eu falei, o Senhor está aqui. Porque eu sei que naquele momento ali, naquele dia, ele realmente fez uma aliança comigo. Ele realmente fez uma aliança comigo. E ele não me abandona. E ele fala comigo incrivelmente. Às vezes eu até paro assim e falo, mas será mesmo? Ou será mesmo? E depois vem a resposta. Eu falo, era. Falei. Ô, Fabi, mais um detalhe. Você falou que a bênção aconteceu, mas você sentiu que existe algo maior, não foi que você falou? Essa não é só, não parou por aí, tem algo maior. Esse daí é aquilo que eu falei. O Espírito de Deus, ele tem visão total. E o Espírito fala com o Espírito. Quando os dois estão conectados, o seu Espírito também tem certeza disso. Só que a sua mente, aí é onde você sente. Claro que eu tenho na mente o seguinte, a gente não podemos viver por sentimentos, porque o nosso corpo é físico, é fisiológico, enfim. Só que esse sentimento é diferente, ela vem do Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus conectado com o seu Espírito, a Bíblia não fala quando o Espírito de Deus conecta com nós, quando nós se juntamos com Deus, nós tornamos um só Espírito. Então, o Espírito de Deus, ele conectado. Então, o seu Espírito sente isso, sabe disso. Por quê? Porque estão conectados. Só que aí é onde vem a sua alma, o seu natural, o seu consciente, que, por ser natural, ele não vai entender muitas coisas do Espírito. E aí é onde o Espírito de Deus convence o seu, que convence a sua alma, que impulsiona você a fazer. Então, muitas vezes, é onde a gente não entende. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa alma, o nosso natural, é natural.
Então, não entendem essa grandiosidade, essa grandeza que Deus tem para a gente. E aí, só em conexão, só em intimidade com Deus, que nós somos impulsionados para onde Ele quer e aonde tudo acontece. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Por quê? Por isso aí. Quando nós obedecemos, aí é onde vem o conhecimento, a sabedoria e tudo acontece. Não, Pode e você mandar. crê, né? Eu creio nisso, eu creio. Então, quando eu tive esse sonho de sábado para domingo, quer dizer, de domingo para segunda, a hora que eu levantei, e ontem eu passei o dia em oração, agradecendo por aquilo que eu não recebi, mas que eu tinha certeza que eu ia receber, porque eu já tive provas disso, todas as vezes que eu tive esse tipo de sonho. Só que esse sonho de domingo para segunda, ele foi muito diferente dos outros, porque não englobava só a minha filha, a minha mãe que estava ali. Tinha várias outras pessoas que eu não consigo me lembrar quem eram. Mas tinha muitas pessoas ali naquele lugar maravilhoso, maravilhoso. Não dá para explicar. Gostaria muito de achar um lugar tão maravilhoso como aquele. Não consigo pensar onde possa existir. Mas tinha outras pessoas que eu gostaria muito de lembrar. Eu gostaria muito. Tinha muitas pessoas, só que eu passei o olho assim e via, sabe? E só fiquei com a imagem da minha filha que estava do meu lado, da minha mãe que estava do outro lado das águas, né? Porque era água para tudo quanto é lado. E o que dividia as águas eram morros assim de gramado, né? Então minha mãe que estava do outro lado e, enfim, e eu não consigo, realmente eu não consigo lembrar quem eram as outras pessoas que estavam lá, mas tinha várias pessoas. E eu tenho a convicção realmente que não que isso que eu estou vivendo hoje não é a resposta do meu sonho de ontem. Não é. Tem algo mais. E algo que vai atingir outras pessoas, mas eu ainda não tenho a resposta. Eu acho que no momento certo eu vou ter a resposta. Mas eu já estou agradecendo. Desde ontem eu estou agradecendo, porque eu sei que Deus é Deus, né? Então... Nossa, Maravilha. é muito poderoso isso aí, porque isso mostra aquela coisa, um relacionamento. Isso tem uma coisa muito em comum. Sabe, aqui fala de Knotenpunkt, que é praticamente o ponto-chave, o ponto da virada, né? E quando eu vejo depoimentos como esse, por exemplo, a partir do momento que as pessoas começaram realmente a ter experiência com Deus, foi em situações, às vezes, extremas, onde eles falaram, Senhor, agora, sabe? Tipo, agora eu preciso saber, me fala Já vi experiência de pessoal se trancando para poder receber uma resposta, se trancando de dentro de quarto e jejuando, só tomando água e tendo coisa, sabe? E orando, falando com Deus. Não vou sair daqui enquanto você me responder. Buscando realmente, sabe? Porque eu acredito, Deus não é intrometido. Ele não vai se intrometer na tua vida se você não chamar ele para perto de você. O relacionamento que você vai ter com ele é o relacionamento que você vai buscar com ele. É por isso que você tem que agir, você tem que ir para cima. Você vai ter que buscar a Deus, você vai ter que ir para cima dele. É isso que eu estou vivendo agora. Eu só não estou vivendo mais coisas mais poderosas porque eu, por exemplo, não tenho hábito de jejuar, do jejum. Eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que fazer isso, tornar um hábito. Eu acredito que aí vai acontecer. Eu acho que foi o Endo que falou que isso é uma chave poderosíssima. Se eu entendesse o que significa jejum, sabe? Ia ser uma coisa muito poderosa, uma arma muito poderosa, sabe? Contra o inimigo, né? E todas as vezes que as pessoas tiveram uma experiência mais forte com Deus foi exatamente nesse momento. Por exemplo, você falou que foi ali quando você estava ali na frente, vendo a data do nascimento e do falecimento do teu pai. Você chegou, eu vou trocar ideia com Deus, 12 anos de idade. Olha a cabeça. Tua cabeça naquela época, você lembra perfeitamente. Eu não lembro de muita coisa dessa época minha. Eu vivi uma vida assim, muita coisa que eu apaguei realmente. E outra coisa, o Felipe, quando fala, por exemplo, também, que ele estava no momento mais doido da vida dele, sabe? Ele doidão lá, chapado, ele falou com Deus, você não existe, me mostra que você existe. E jogou para cima e fez, e colocou realmente, não é colocar Deus contra a parede, mas falou, Deus, me mostra. Se você me mostrar, né?
que você realmente existe, isso, coisa do tipo, eu vou entregar minha vida para você. Foi assim, eu acho que foi assim o depoimento do Felipe, foi assim que ele fala. Aí foi ele caiu no sono profundo, teve um sonho lá doido, e a partir desse dia ele entregou a vida para Jesus. E nunca mais, sabe, voltou atrás. Então, é nesses momentos, sabe, que você, quando você fala, Deus, agora entra, vai, bora, vamos. Agora é a hora de caminhar contigo, sabe? É você que vai ter que dar esse passo. Ele não vai entrar e falar, agora vamos se relacionar aqui. Não, é você que vai ter que dar esse passo. É Você por vai ter isso, que abrir Ado, a porta para poder entrar, né? Deus bate a porta. É por isso que ele fala assim, ó, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Precisa ter um passo primeiro nosso. Aí entra aquela parte que você tinha comentado, da ação. Deus, ele se movimenta, ele quer de nós uma ação. Ele sabe o que você quer, o que você precisa, sabe? Só que ele quer ver essa atitude na gente, essa ação, o falar. Então, é desse jeito que eu vejo. Ô, Leandro, você queria falar alguma coisa? Quando Jesus falava, quando perguntava, né? O que queres que eu te faça? Né? É a mesma coisa, é Deus. O que queres que eu te faça? Se você não tiver uma posição do que você quer, dificilmente ele vai te dar. Exatamente. Clareza, né, Bruno? Clareza, exatamente. E às vezes a gente tem que pedir a Deus a clareza também, né? Às vezes a gente não consegue sozinho e tem que falar com ele, falar, Senhor, ó, né? Ajuda uma aí. Coisa que você falando da clareza, desculpa te cortar, senão eu esqueço. Eu vejo muito hoje as pessoas pedindo a Deus sabedoria. Ah, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Ou discernimento. Mas muitas pessoas esquecem da clareza. Sabedoria, às vezes, não é ter clareza das coisas. Porque muitas das vezes, por você saber demais, você se confunde. O discernimento é importante demais, né? Ó, o Leandro colocou uma coisa aqui, eu não queria... assim, faz tempo que ele tinha colocado aqui, essa voz da mente que vocês disseram, não é a intuição, certo? Queria debater sobre isso. Fala aí, mano. Fala aí, Leandro. Então, vocês estavam falando da voz da mente, né? Eu até escrevi depois aí, porque me parece que a voz da mente, ela não é, de fato, a intuição, porque ela nos causa uma inquietação, assim, quase uma perturbação, assim, entendeu? Baseado também no que vocês estavam falando. Eu acho que a intuição, ela tem uma coisa mais de alerta, assim. A intuição eu creio que, indo nesse raciocínio que você está indo, a intuição é mais para aquela coisa assim, do sexto sentido, que algumas pessoas têm. Não são todas as pessoas que têm, né? A pessoa intuitiva, eu já ouvi, como é que eu vou expressar? Há muitos anos atrás, eu era mais jovem, e uns amigos meus, jovens, todos, né, vivendo a vida doidado, digamos assim, vamos ir para uma boate chamada Heaven, aqui em Londres. Eu falei assim, então vou ir. Eu cheguei até a porta, mas não entrei. Acompanhei o caminho dele. Você olha, eu acho que na hora que eu cheguei lá, você sabe quando você sente incomodado? Sim. Foi o que eu senti. Eu peguei e voltei. Não, vocês continuam aí, eu vou... Mudei de ideia, vou embora. Não falei o porquê, não disse o porquê. Assim, Bruno, você gastou trem, não sei o que lá. Não vai entrar? Assim, não vou, não tô... Outra hora a gente aparece. Não tá legal. Assim, não sei explicar, porém, assim, aquela coisa assim, tipo assim, não vai na sua cabeça. Isso aqui não é o seu ambiente. Eu acho que isso era intuição ou era sexto sentido. Raramente isso acontece comigo. Era um O que você tá falando, livramento. Leandro? Fala aí, Leandro, por favor. Bom, então, esse é o gancho, porque
O Bruno falou da sabedoria. Às vezes a gente pede sabedoria, mas sabedoria demais pode não sei o quê. O Adam falou do discernimento. Aí, paralelamente a essa voz, que a gente falou de voz da mente, essa coisa da inquietação, a gente tem do outro lado a voz de Deus. E como é que Deus fala? Ele vai falar de algumas formas, pode falar no seu coração, pode vir no sonho, como a Fabi estava falando, de várias formas. Mas e essa pessoa, entre aspas, aí, intuitiva, como o Bruno falou? Essa intuição é também a voz de Deus falando com a pessoa, dando um alerta? Porque normalmente, por que eu estou falando isso? Normalmente a gente fala uma parada assim, a minha intuição, alguma coisa me disse aí, porque normalmente você não ouve aquela parada, e aí né, acaba tropicando, aí acaba se dando mal enfim, em alguma situação, assim. E aí você normalmente fala, caramba, por que eu não ouvi? Nossa, parece que uma coisa me falou que era, né? Você Eu já ouvi isso que a também. gente chama isso de intuição e tal, né? Então, assim, parecia que tinha uma coisa falando... E é sempre um negocinho, assim, um soprinho, um estalinho, assim. Uma Até petição. porque tudo que vem de Deus traz paz, gente. Vem na figura de dúvida. O que vem de Deus traz paz. O que vem de exatamente. Deus é cuidados, né? Deus nunca vai falar para você, nunca vai ser de Deus, se joga, se mata, bebe. Sim. Nunca. Isso Tudo Ô, que a gente, Leandro, o que vem de Deus é paz, é cuidado, né? É amor. E assim, não precisa estar só ligado na fonte para você ouvir a voz de Deus, não precisa. Mas é Porque aquela o Senhor coisa, né? cuida dos seus. Mas Por tem mais uma que a coisa, né, pessoa Fabi? possa, naquele momento, não estar totalmente ligada na palavra, se ela é um escolhido do Senhor, ele vai falar com ela, onde quer que ela esteja. Mas, Fabi, mas é aquela coisa, para ter esse discernimento que você está tendo agora do que você está falando, para mim é preciso sim estar focado na fonte para saber os sinais de Deus. Porque é o seguinte, pode ser que a gente escute isso, mas ter essa intuição, de onde que vem de ser o quê? Quando a gente, por outro lado, quando a gente está com relacionamento com Deus, a gente acaba tendo esse discernimento que você acabou de dizer, que a gente sabe que é dele, que a gente sabe que Deus não vai te jogar da ponte ou falar para você fazer esse tipo de coisa. Então, é importante Porque nós já sim temos um estar... nível de conhecimento, né, Ado? Sim. Nós já temos um nível de conhecimento. Mas não significa que as pessoas que não têm esse conhecimento não podem receber das mesmas bênçãos que nós recebemos, entendeu? Recebe. Ai, Mas aí para ter discernimento, para saber de onde que vem. Ter vários sinais, como eu tenho, por exemplo. Mas, entendeu? Mas alguma coisa ela vai ter, porque o Senhor também está presente na vida delas. Ó, Deus fala com todo mundo, cara. Com certeza fala com todo mundo. Só que nem todo mundo escuta a voz dele. Porque a voz dele é doce, suave. Mas já é uma outra, aí já é uma outra vertente, né? Não, mas é que tá. Por isso que Tem pessoas Deus, não ele é querem claro. escutar, né? Ó, Tem pessoas que não querem escutar. por isso que Deus é claro. Existe, todos nós somos criaturas perante Deus, até o dia em que nós mesmos chegamos e entregamos a nossa vida e aceitamos a Cristo. Aí passamos a ser, digamos, filhos de Deus, correto? Mas até então, se a gente voltar no início, todos nós somos criaturas de Deus. E Mas quando todos você são voltar lá, filhos. bem lá no Éden, Deus falava com todas as criaturas que estavam no Éden. Independente se somos filhos ou não, agora, ele também continua falando, porque na Bíblia não fala em momento algum que ele cessou esse contato de falar com as criaturas deles. Boa, mano. É verdade. agora ele já fala direto, porque foi rasgado o véu. Mas tem a parada do relacionamento também. O Leandro tava querendo falar alguma coisa. Fala aí, Leandro. Não, nem lembro já. Ô, Não, você falou Leandro, que mas é por causa disso. Você falou que é por causa disso aí. É que assim, ó, esse é o lance, entendeu? A treta ali, porque tipo é a voz de Deus. É claro que ela vai vir doce, ela não vai, como a Fabi falou. Deus claro, não grita, mano. É óbvio. Aí tem essa parada, aí tem o lance de conseguir ouvir isso, aí aí foram para um lance de tem gente que não quer ouvir. Aí são outros 500. Vamos voltar para esse esquema de tipo que voz
essa outra voz que é a intuição é o quê? É a voz de Deus, não é? Era mais ou menos nessa linha. Mas aí, Parece tênue demais. Aí rola essa treta, entre aspas. mas nesse raciocínio que você Eu tá, queria falar uma parada aí, acho que, sei lá. Diga aí, não entendi. nesse raciocínio que você está, é relacionado à psicologia da mente. Alguns psicólogos explicam que às vezes você tem a impressão de estar ouvindo ou sentindo algo daquilo que você viu em determinado tempo da sua vida e aquilo volta como uma voz. O Leandro, o Bruno, aí é onde está o que o Ado falou e o que a Fabi falou. É muito legal que o Leandro colocou fogo no Zoom. É o seguinte, Fogo no Zoom. intuição ou a voz de Deus, aí é onde está. Quando é a voz de Deus, aí é onde a Fabi falou, onde vem a paz e tal. Tá aí aqueles que não têm conexão, aí é chamado de várias coisas. Putz, veio um estralo, veio uma intuição, veio... Cada um Você dá o entendeu? nome que acha que é, mas Exatamente. a fonte é a mesma. Por que falou assim, puxa, como saber? Por que sabe que é Deus? Vamos dizer assim, no caso da Fabi, porque tem intimidade. Quando a pessoa tem intimidade, fala, putz, Deus está me falando. Aí a pessoa já percebeu rápido, porque a conexão está ali. Aí a pessoa, como falou assim, puxa, mas é que a pessoa que não tem conexão? Aí Deus não faz acepção de pessoa, é o que o Bruno falou. Todos somos criatura. Então Deus não fala, porque esse aqui me busca, eu vou livrar ele. Esse não me busca, eu não vou livrar ele. Não. Aí é Com onde Deus vem a intuição. não tem dunidê. Exatamente. Aí é onde vem a intuição. É o diabinho ou o anjinho, sei lá. Aí é onde vem vários nomes, entendeu? Eu vejo desse jeito. Manda a bala aí, taca fogo aí, Leandro. Provavelmente quem tá focado na fonte e quem tá com relacionamento com Deus tá em vantagem. Isso aí dá um post em que o Bruno falou agora ainda. Com Deus não Até tem porque eu não acho que é Deus, Com viu? Deus Eu não acho tem que é o dunidê. Espírito Santo Consolador que está no meio de nós. Porque foi o que o Senhor falou. Que ele levaria post, o Filho escreve aí, dele, Leandro. mas deixaria no nosso meio o Consolador. Quem é? O Espírito Santo. Então, eu acredito que quem direciona alguma coisa, quem fala comigo é quem está aqui. E quem está aqui? O Espírito Santo de Deus. O Consolador. Entendeu? Não acho que eu teria tanta honra assim de estar numa ligação direta com o Todo-Poderoso. Acho que não. Mas o Espírito Santo de Deus, sim. O Espírito Santo de Deus, eu acredito que ele está aqui entre nós. Mas você imagina só. Vai lá, Ângela. Deus abençoe. Forte Tira abraço. aquele print aí. Tirar um print para poder a gente postar a foto aqui de todo mundo junto. Pode ser rapidinho? Fora também. O Leandro precisa sair. Depois a gente... Depois para a live aqui, a gente... Tá bom? Eu tenho mais 5 minutos. Eu vou utilizar os Tá bom. 5 minutos. Deixa eu tirar o print rapidinho aqui. Todo mundo com aquela cara de feliz. Faz o que quiser aí. Ó, bora lá, hein? 1, 2, 3 e... Bora. Foi. Vamos. Então, Tchau, cara, tchau. Boa noite para todos. Tchau, Ângela. Vai com Deus. Deus Tchau, abençoe. Só para concluir isso aqui rapidinho, então para a gente encerrar a nossa live. Fogo no Zoom. Eu falei fogo no Zoom. Cara, tá aí, ó. É uma frase boa. Hashtag fogo no Zoom. Mano, hashtag fogo no Zoom, por favor. O mundo fala fogo no parquinho, a gente fala fogo no Zoom. Gente, Fogo no Zoom. a gente já tá muito famoso. A gente vai conseguir fazer um programa de TV. Já tô vendo. Meu Deus. Maravilha. E você vai ser a artista principal, sua gatinha. Não para. Ela queria que eu mostrasse para vocês a lua que está aqui em São Paulo. Meu uma Deus, lua. deve ser lindo demais. Um espetáculo. Mas, ó, deixa eu só quando eu falei quem está em contato com Deus está em vantagem, não é por questão de levar melhor, ou não é questão disso. É porque está em vantagem no sentido de estar ligado diretamente com Deus e perceber quando ele fala com a gente. Porque quanto mais você se conecta com ele, mais você escuta a voz dele. E às vezes eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ter esse discernimento, mas uma coisa eu tenho em mente quando essa dúvida vem. Aí entra aquilo que a Fabi falou. Deus nunca vai falar para você pula da ponte, pula do prédio, pula não sei da onde para te prejudicar. Ele sempre quer o teu bem, né?
Então, do contrário, a gente sabe que é o inimigo que está trabalhando colocando cacareca na nossa cabeça. Então, isso me ajuda bastante a ter esse tipo de discernimento. Mas isso, bom, aí é outro papo também. Mas, Enfim, Ado, se ele não falar com você diretamente, ele vai falar com seu filho. Ele vai falar com a sua através de esposa. pessoas. Ele vai falar com seu amigo, ele vai falar com o Leandro vai te passar o recado de alguma forma. De alguma forma, ele vai usar a boca de alguém aqui. Porque ele não usou de um jumentinho? Isso, Entendeu? Por que ele não nossa, usaria verdade. de outro? Entendeu? Então, assim, os sinais acontecem. A gente só tem que estar abertos para receber. Comigo e com qualquer um aqui. Exato. Com qualquer um. Nós só temos que ter realmente a visão, estarmos abertos para receber aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Porque Ele nos mostra todos os dias, por incrível que pareça. Às vezes, numa planta que abre dentro da sua sala, você não consegue enxergar, mas Ele, às vezes, está querendo falar alguma coisa para você ali. Entendeu? Exato. Então, não é só, eu falo assim, tá... porque tem uma intimidade. Não, não é. Ele vai falar com qualquer um a hora que tiver que falar, sabe? Que, assim, com o passar do tempo, com tudo que eu fui vivendo e que eu fui aprendendo, que eu fui descobrindo, com as coisas que foram acontecendo, eu fui realmente entendendo aonde, como, de que forma que Deus falava comigo ali, né? Não foi de um dia para o outro, foi de um caminhar, né? De um caminhar. Então, É um relacionamento durante anos e anos, né? De relacionamento, porque quanto mais eu me relaciono... É a mesma coisa, um relacionamento com um amigo, com uma coisa, quanto mais você se relaciona e aprende a entender essa pessoa ou conversa com ela, mais você vê o coração dela, né? eu Você estou com entende... 43 anos, pensa, Ó, 12 pessoal, anos eu eu tinha. tô saindo. Forte abraço para todo mundo aí, viu? Valeu, Brunão. Deus abençoe, Tchau. mano. Né? Então, são 31 anos, né? Andando ali na caminhada, né? Para conseguir ver as coisas com um pouco mais de clareza, vamos dizer assim. Né? Porque às vezes eu também me perco, às vezes eu também paro para pensar. Eu falo, nossa, mas será que... E aí eu vejo, realmente foi, né? Um cuidado, mas amém, né? Amém. É isso aí. Eu acho que aí, ó, pessoal, é o seguinte, tem mais uma coisa, mande por favor a sacada de vocês, frases que vocês pegaram, porque essas frases, elas têm muito poder, sabe? A gente vem falando muita coisa, se vocês puderem escrever, cada um escrever alguma coisa assim, e jogar lá no grupo do Telegram, seria muito massa, porque aí dá para o Leandro fazer um resumo bacana. Eu vou pegando, tô pegando aqui, eu vou escrevendo também, né? Assim, vou mandando, conversando para ele, mandando para ele no WhatsApp ou aqui mesmo no chat nosso do Zoom, para a gente já ir pegando os insights aqui. Porque esse chat nosso aqui, ele fica gravado à parte, né? Ele é demais, ele fica, o Zoom, ele grava para a gente, ele praticamente ele faz tudo essa conversa é gravada, entendeu? Em texto, é muito bacana. Então é isso aí. Com Deus não há unidunité. O Leandro escreveu, acho que foi. É isso aí, bora encerrar por aqui, então. Vamos, gente. Nossa live de hoje, porque enfim, acordou agora, fica um pouquinho barulhento. É isso aí, então. Então, nossa, caramba, foi demais. Pegou fogo, o Leandro soltou lá uma bomba e acendeu as outras bombas aqui e tá tudo certo, foi bom demais. Acho que a gente precisa mais dessas provocações. E tudo isso tem a ver com o livro de Jó que a gente estava lendo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Então é isso aí. O pessoal que está assistindo depois no YouTube, pessoal, é isso aí. É bem dinâmico a nossa parada aqui. Você vê o nível assim de conhecimento de cada um, dá para perceber relacionamento com Deus. Cada um, né, de um relacionamento diferente. E é isso aí. Deus usa todo mundo que está preparado, que anda em direção a Ele, sabe? Amém. Ele Creio. usa todo mundo. É isso aí. Então, bora fazer uma oração curta final, só para poder agradecer esse momento lindo e a gente encerra. Pode ser? Deixa eu falar uma coisinha. É necessário, você falou do fogo e tal, né?
que evidentemente ele vai vir de qualquer lado aí, mas por que que eu fiz aquilo? Porque é importante a gente refletir sobre as paradas, né? E a gente normalmente reflete quando tem uma questão, né? Quando é indagado. E aí é através da reflexão que a gente vai internalizar as coisas. Exatamente. Boa, Leandro. A gente discute bastante, o Leandro e eu, sobre isso aí. Aprendi muito a amar a vida desse cara e respeitá-lo demais. E quanto mais a gente se relaciona, mais eu gosto, mais eu conheço o coração dele e é muito bom, sabe? Então, é muito bom, sabe? É muito importante. E hoje em dia, assim, antes eu tinha essa mania de julgar as pessoas, sabe? E vinha aquele sentimento já, eu falei, não, pera aí, cara. Espera. Hoje em dia, sabe, com esse network que a gente faz, com um monte de gente, coisas do tipo, eu falo, não é porque ele pensa desse jeito aqui, seja politicamente ou musicalmente ou alguma coisa do tipo, que o coração do cara é ruim. Bora trocar uma ideia? Bora. E eu tenho quebrado muita cara, graças a Deus, em relação a isso. Sabe? Deus tem revelado aquela coisa poderosa esse tempo, porque a gente, às vezes, por limitação nossa, sabe? Por algumas ideologias nossas que a gente acha que tem dentro de nós, a gente acaba se fechando para outras coisas. Não significa que eu aceito tudo de todo mundo, não. Eu discordo completamente, mas não significa que eu não vou deixar de amar essa pessoa porque eu discordo num determinado ponto. Sim, Né? claro. É profundo isso aí, hein, Ado? Cara, mas isso é o que eu venho, sabe? Isso não vem do nada. O Leandro E é é uma prova libertador disso, isso cara. também. O Leandro É é um libertador. cara, era um cara improvável para mim, assim, de eu me relacionar com ele, sabe? Era um cara improvável, um cara que a gente, sabe, que é muito poderoso que tem acontecendo. Esse é o bastidor do bastidor, né? O que a gente vem fazendo aqui junto. E Deus tem um poder muito grande, cara, para tudo isso aqui que está acontecendo, sabe? Eu creio Você grandemente. falando assim, Ado, tem um versículo na Bíblia que eu sempre, em algumas coisas, ele sempre vem. É assim, ó. Eu não vou saber onde que está, mas fala assim, ó. Todo mundo é bom desde que se ore. Então, o que acontece? Aí volta naquela questão. A oração te dá direção para você ser aquilo que Deus fez você para ser. Ajudar os outros, enfim. Então, por mais que a pessoa naquele momento venha estar, sei lá, que nem você falou, puxa, mas por que essa pessoa assim? Não, peraí. Por que vem esse sentimento? Por que essa pessoa fez isso? Aí, quando você separa e coloca o amor, aí você vê com outros olhos, às vezes o cara passou por uma situação, às vezes o cara tá numa situação ruim, aquilo que a gente tem falado em outras lives. Então, quando esse versículo vem na minha mente, fala assim, todo mundo é bom. Aí já tira o pé do acelerador para evitar de julgar a pessoa. Todo mundo é bom, beleza, desde que se ore. Tá, às vezes o cara tá passando por alguma situação, enfim. É só isso aí, senão a gente vai ficar mais tarde. Pode orar e encerrar se você quiser. Alguém queria falar mais alguma coisa para poder encerrar ou coisa do tipo? A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo. Quando você olha com amor, ela sempre vai se tornar melhor, né? Porque você tem um coração perdoador, um coração galanteador, um coração submisso. Então, você sempre vai procurar uma forma de entender, né? Aquela pessoa, né? E isso é muito bom. Vamos orar? Quem ora? Bora. Vai você, Fabi. Eu? Começou. Começou e encerra. Senhor, entramos na sua presença, Deus, para agradecer por tudo que foi falado neste dia, nesta noite, nesta manhã, pela vida de cada um dos seus filhos, Pai. Eu tenho certeza que estão saindo daqui, Senhor, com regados, né, do seu bálsamo, dessa água que desce da sua botija para matar a nossa sede, e com certeza com mais sede, Senhor, de estarmos na sua presença. Obrigada pelo dia de hoje que o Senhor nos preparou. Obrigada pela noite
que o Senhor nos preparou para muitos aqui ainda que estão indo descansar. Obrigada, Senhor, por toda a sabedoria que o Senhor vem derramando na vida do Leandro, na vida do Ados, para fazer com que essa obra, Senhor, seja vista da melhor forma possível, que não seja vista como brincadeira, mas sim, Senhor, como um trabalho sério, para que sua palavra seja propagada de forma grandiosa, de forma especial, né, Senhor? Porque a gente vê o carinho e o cuidado dos seus filhos, com tudo, com os detalhes, com pequenos detalhes que têm feito uma diferença, né? Tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso, e eu sei que é o Senhor, que é o seu mover, né, nisso tudo. Por isso te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque tu és o Rei dos Reis, estrela incandescente, o leão da tribo de Judá, Senhor, o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso médico, o nosso paizinho querido, o nosso amor maior. Fique, Senhor, no nosso meio, que o Espírito Santo passeie no nosso meio, passeie nas nossas casas, passeie nas nossas famílias, que os seus anjos guardem cada um de nós, Senhor, todos que estão aqui presentes, todos que já foram descansar, todos aqueles que não puderam vir, que por algum motivo o Senhor sabe o que aconteceu para não estarem aqui hoje, mas eu tenho certeza que as nossas orações chegaram até eles pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Senhor Deus. É isso aí, pessoal. Amém. Gratidão mais uma vez por esse encontro maravilhoso. E todo dia, à 00:07 de Brasília, estamos aqui para poder para tocar fogo no Zoom. Maravilhoso, pessoal. Maravilhoso, pessoal. É isso aí. Boa noite, gente. Bom Boa dia, noite. viu? Beijo no coração de vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Até depois. Até amanhã. Tchau, tchau.